Livro de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 11 até o 18. Gênesis capítulo de número 6. 6. Nós vamos ler do verso 11 ao 18. Eu ia ler só o 18, mas vamos. Você achou, amém? Vamos ler de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versos pares. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura 30. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá, todos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Amém. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui já neste lugar, louvando, adorando, te bendizendo. Viemos aqui, ó Deus, submeter as nossas vidas, Senhor, à tua presença, Pai. Seja tu, ó Deus, a tua sombra sobre nós, seja o teu amparo, seja a tua proteção. Ó Deus, fala e abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez. Que a tua presença, Senhor, faça calar a nossa alma, que a tua presença venha nos fazer, ó Deus, renovar no íntimo do nosso ser, da nossa alma, Senhor. Fazer brotar árvores secas, fazer brotar galhos que parecem estar secos, extensões da nossa vida, Pai, que possam estar parecendo estarem murchas e não mais prometem frutos. Mas o Senhor pode renovar, o Senhor pode revigorar. O Senhor fez isso com um cajado de Arão. E eu te peço, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, revigora a fé, Pai, renova a fé, revigora a esperança, revigora a alegria, revigora as forças espirituais, revigora, Senhor Deus, o ânimo, revigora a coragem, Senhor, revigora-nos, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E entrarás, repita comigo, entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Amém. Queridos, muitas vezes a minha humanidade ela quer ser prática, quer ser assim. Deixa eu mostrar aqui o que eu quero dizer. Nós viemos de um longo período falando dentro das cartas de Timóteo. E eu pensei dentro do meu coração, vamos
Vamos andar por dentro das cartas. Mas até o fim da carta de Timóteo, eu sentia isso, mas a partir daquele momento, eu até tenho estudado algumas cartas, mas pelo menos assim, olha, não é agora. E eu tenho dificuldade para ser, ou seja, não estou criticando, mas eu me lembro que uma vez eu fui no Rio de Janeiro, numa determinada catedral, e lá eu achei tremenda a organização, porque nós estávamos no começo do ano, já estávamos distribuindo a agenda do ano. E na agenda do ano já estava até a data do culto de Natal, e até os hinos que iam cantar no Natal já estavam tudo programado. Eu acho fantástico essas organizações. Mas o meu ministério, não consigo seguir. Eu faço alguns planejamentos futuro, mas eu sou mais propenso a ser. Eu sinto assim, comigo não é assim. Há algo também, além de sacerdócio, há algo também profético, há algo também do Espírito, que tem pressa de falar. E eu procuro ouvir a voz do Espírito. O que eu estou dizendo aqui, não estabelecendo diferenças e fazendo crítica, não. Até porque essas diferenças existem e têm que existir. Porque eu já falei que as denominações não são formas de divisões. As denominações é uma forma de organização. Assim como o povo de Israel. É um povo só, mas 12 tribos. Cada um tinha sua peculiaridade, sua natureza. Então, eu preciso ficar, a minha vida, está até comentando isso com o Ronildo, começa a chegar assim, quarta-feira, eu levanto a minha vela e fico esperando para ver para onde sopra o vento do Espírito. E depois de quinta-feira eu levanto a minha vela e fico esperando para onde Deus vai soprar o vento. E às vezes eu até penso que eu vou numa direção, mas às vezes até na véspera, às vezes até no dia o vento sopra de direção contrária. E é interessante que há muitos, há já algum tempo, algumas semanas, talvez mais de um mês, eu venho sendo atraído para esse texto, para essa passagem de Noé, do dilúvio e tudo ali. E hoje, desde ontem, eu estava lá com meus estudos das cartas, estávamos pensando, até falei essa semana sobre o livro de Tiago, falamos alguma coisa, pregamos alguma coisa dentro do livro de Tiago, mas o vento forte soprou na direção de Gênesis. E eu vim aqui para este versículo, vim aqui para esse texto, vim aqui e confesso aos irmãos que nesta manhã, eu não sei se nós vamos passar algum tempo, não sei, tudo é muito de Deus. Eu creio que, irmãos, a minha expectativa é ouvir a voz de Deus. E nós, não quero nesta manhã, fazer aquelas bordagens que nós vamos tirar as medidas da arca e aquela coisa assim, para trazer assim esses aspectos curiosos. Não, eu quero ir no cerne da mensagem, da proposta de Deus. Nós sabemos e temos lido aqui que, primeiro, nós vemos Noé, lá no capítulo 5, versículo 9, nós não lemos isso, mas aqui eu quero começar dizendo, o que diz aí? Gênesis 5, versículo 9, como é que diz? Eis a história, 6, 9, vamos lá.
Eis a história de Noé. Qual é a história de Noé? Noé era um homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu acho interessante essa síntese da história de Noé. E aí eu fico pensando, qual é a minha história? Irmão, qual é a sua história? Se alguém for contar a sua história, se alguém for cantar a sua história para alguém, diz assim: eis a história de Paulo. O que ela vai dizer? O ponto de vista de Deus. Qual é a sua história? Qual é a nossa história? Porque isso fez toda a diferença. Porque Deus já havia tomado uma decisão. Quando a gente começa lá no capítulo 6, versículo 1, como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, então, ou seja, o quê? Os filhos de Deus se misturaram o quê? Com os filhos dos homens, e aqui os filhos de Deus, aqueles que temiam a Deus, e se misturaram com os que não temiam, e essa mistura, qual é a mistura, qual é o resultado que dá? Corrupção, né? A mistura traz assim uma indefinição, como disse o Ronildo, mestiço. Qual é a raça? Qual é a raça do tal cachorro? Ele é meio bulldog, é meio doberman, é um rabo de poodle, é um monstrinho. Aí a gente chama de mestiço. Perde a identidade. Qual foi um dos grandes problemas do povo de Israel? Diga aí. A mistura. Porque quando Israel saiu do Egito, diz o texto bíblico que foram com eles uma grande multidão de egípcios que não tinham assim uma vida favorável no Egito, e que de repente viram aquelas coisas todas acontecerem. O Deus hebreu humilhar os deuses do Egito, e aí resolveram seguir. Por quê? Porque estão assim: vou ficar do lado mais forte, da maior torcida, né? Aqui é que é bom. Primeiro porque o povo que era escravo, o povo que era pobre, saiu do Egito como? Rico. Porque eles levaram o que queriam. Os egípcios davam, não roubaram não. Há quem disse assim: olha, irmãos, quando os hebreus saíram do Egito, saíram saqueando tudo. Olha, não diga isso do povo de Deus não. Crente não saqueia nada não. A Bíblia diz que eles levaram porque tudo que eles queriam lhes era dado. Já ouviu essa história? Olha, o povo saiu saqueando o Egito. Isso é arrastão. Deus não manda a crente fazer arrastão. Saíram levando. E o que aconteceu? Os problemas que ocorreram sempre vieram em consequência de quê? Essa mistura. A idolatria que se manifestava no meio de Israel vinha de quê? Daqueles que ainda tinham no seu coração aquelas influências, e dos hebreus que ainda não tinham uma referência de Deus na sua vida. Então, meus amados, nós vemos que a mistura. E quando aqui diz, voltando ao nosso estudo, ao nosso texto, que como se foram multiplicando os homens da terra, versículo 1, e se lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas. Olha, os filhos de Deus viram que a filha dos homens eram formosas e tomaram para si
as que entre todas mais se lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ou seja, os filhos de Deus viram que a filha dos homens eram mais formosas. E Deus chamou isso de quê? Carnalidade. Porque eles não olhavam para as filhas dos homens, para as mulheres daquele mundo, não olhavam como um filho de Deus deve olhar. Amém? Estão entendendo o contexto da história? A maneira como você olha. Por quê, irmãos? Porque não havia mulheres formosas e bonitas entre as filhas de Deus? Sim, claro, e muito mais. Mas quando o seu olhar é carnal, quando ele diz que o olhar desses homens era carnal, eles viam o exterior, eles viam as formas, eles não se preocupavam com o que havia dentro do seu coração, eles não se preocupavam com o que havia nas suas mentes, eles não se preocupavam com a sua origem, com a sua procedência, e isso foi a derrota. Porque as filhas dos homens, elas têm para mostrar o quê? Os seus atributos femininos apenas. E aqueles homens, olhando e vendo-as de uma forma apenas carnal, faziam escolhas carnais. Ainda é nos dias de hoje. Quando as pessoas fazem escolhas carnais. Quando as mulheres procuram um gato e não uma ovelha. Quando procuram uma gata e não uma ovelha. Aí vê por fora. Ah, mas é bonitinho. É bonitinho. É bonitinha. Mas aí você vai ver o que isso vai dar. Porque os filhos de Deus, eles tinham que procurar o quê? Aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que procurem e que busquem as pessoas na sua vida, tudo dentro da vontade de Deus. Então, se vai casar, vai procurar casamentos de Deus. E olha só os ensinos que a gente começa a mergulhar aqui. Até aqui a gente ainda nem entrou na arca. A gente ainda está no meio da confusão que estava acontecendo. E é só para a gente entender um pouco da confusão. Não é? Por quê? Porque, irmãos, o que aconteceu e que causou aquilo tudo, não é o que está causando hoje. Querido, a palavra que a gente leu no início, a terra estava corrompida, versículo 11. Você pensa que essa palavra é a palavra da moda hoje, a corrupção. Corrupção, isso já vem, lá do dilúvio. A terra estava corrompida. Os relacionamentos estão corrompidos. O homem está corrompido moralmente, espiritualmente. A mulher, as coisas hoje estão diferentes. E nós temos que entender, irmãos, que a mistura não tende naturalmente a pender para que aquilo lhe seja favorável. Porque os homens, eles tinham, naquela época, o homem, ele era quase que um dono.
da mulher. O marido, ele tinha um... Então, ele achava que não tinha problema, ele ia trazer para a sua vida uma mulher, mas ele ia... Mas só que, irmãos, não foi o caso de Salomão. Não foi o mesmo caso de Salomão. Então, essa mistura, às vezes, as pessoas apostam no exterior, apostam na beleza, apostam na aparência das coisas. Mas o cristão, ele tem que levar em conta outras coisas, principalmente a origem. A origem. Né? A origem. Como, quem é a pessoa, de onde vem a pessoa, qual é a natureza, como é que essa pessoa se relaciona com os seus pais, com a sua família, porque isso vai ter uma influência direta no seu relacionamento. Isso vai ter uma influência direta no casamento. Por isso hoje, casamento é uma coisa assim muito corrompida. Ou aí fora tem gente que já jogou isso para o alto, a instituição, a sociedade não acredita mais nisso, ou faz disso um evento. São dois extremos, né? Ou não acredita e faz tudo sem, de qualquer maneira, a sua moda, ou faz disso um evento. Tem gente até que já fez isso 10 vezes, porque adora fazer evento de casamento, né? Então, é essa bagunça que fica a sociedade, é essa desestrutura, e que diante aos olhos de Deus, é assim que Deus vê. Só que a gente pensa naqueles dias de Noé, dias assim tão passados, tão rústicos, tão ainda assim, os primórdios do tempo. Hoje nós temos uma sociedade, tanta coisa, uma tecnologia, uma informatização, uma coisa, a globalização e essas coisas todas, mas, queridos, aos olhos de Deus, Deus não está olhando nada disso, tudo para Deus está olhando o homem. Deus está olhando o homem. Deus está olhando a natureza do homem. Então, os filhos dos homens, vendo que as filhas, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas. Querido, a igreja, ela está repleta de mulheres bonitas, de homens também, mais ou menos. Homem não é muito bonito, é a misericórdia de Deus e os olhos de vocês que é muito bom. Mas sempre vai parecer que o de fora é mais bonito. Se esse cara fosse convertido, se essa menina fosse da igreja, a gente quer forçar a barra. Olha, Deus falou no meu coração que ele vai se converter. Não, porque a gente pensa assim, e a gente, sabe, eu sei, irmãos, que a verdade hoje o negócio está complicado, né? Até porque hoje a gente já não sabe mais quem é quem, né? O negócio está meio complicado. Aliás, quem tem marido dá glória a Deus, porque o negócio está ficando escasso. Deram, não? Então os que tem também não está valendo muito a pena, não. Porque está ficando figura escassa. Tem gente com data de validade vencida e outros esqueceram e mudaram o rumo da prosa. É complicado. A vida está difícil. E às vezes parece que é difícil, né? Fazer escolhas, encontrar, e às vezes a gente dá um mergulho no escuro. Mas só que às vezes a gente esquece, irmãos, que Deus é Deus. Deus tem algo melhor para nós. Porque, irmãos, Deus, ele tem um propósito em cada uma das nossas vidas. E essa confusão gerou, junto com todas as outras coisas, uma indignação. Mas aí, no meio disso tudo, surge, no verso 9, que Deus diz: Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Agora, quando fala aqui de Noé, não entenda a vida de um homem. Deus destaca um homem no meio de uma sociedade naquela época. Mas essa é a história de um homem. Essa é a história de uma mulher. Essa deve ser a história
do cristão, do homem e da mulher cristã. Quando a gente lê, começa a ler isso aqui, a gente até começa a se lembrar, por exemplo, de Jó. Você vai ver Deus quase que dizendo a mesma coisa, que Jó era um homem que íntegro, justo e que se desviava do mal. Então, Deus vê isso, Deus olha para isso. Ou seja, a integridade, ser uma pessoa justa entre os seus contemporâneos, ou seja, ele era diferente dos homens da sua época. Nós temos que ser diferentes das pessoas da nossa época. Você jovem, seja um jovem diferente do jovem da sua época. Nós casais, sejamos casais diferentes dos casais da nossa época. Em todas as faixas, nós idosos devemos ser diferentes dos idosos da nossa época. Por quê? Porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. E aqui diz, e tinha um grande diferencial que se somava a isso, verso 9, que Noé, verso 9, Noé, por quê? Andava com Deus. Qual é a sua história? Se alguém for contar a sua história, como é que você contaria a sua história? Como é que alguém contaria a sua história? Ah, olha, fulano é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, ela é diferente das pessoas que a gente costuma ver. E outra coisa, ela anda com Deus. Esse versículo deve ser a primeira referência para nós guardarmos para nós. Que Deus espera de nós. Pastor, eu quero fazer a diferença. Quer fazer a diferença? Sim, é isso. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa íntegra. Faça a diferença entre as pessoas nesse tempo presente e antes com Deus. Porque as pessoas são injustas. Vivemos num mundo de injustiça. Vivemos num mundo de desigualdade. Vivemos num mundo que todo mundo fala assim, que todo mundo fala isso, que todo mundo critica, que todo mundo fala mal. Como é que você vai ser diferente? Sendo diferente, não fazendo nada disso. Seja uma pessoa justa. Gente, ter um coração em Deus, ter um coração voltado para Deus, essa é a grande diferença que nós temos que fazer. Nós estamos vivendo dias assim, difíceis, as pessoas estão atônitas, todos os dias somos assim. Oh, qual é a bomba hoje? Qual é a notícia hoje? O que é que saiu hoje no jornal? E não sei o que, e coisa e tal. Olha, saiu mais uma notícia aí da Operação Lava Jato. A gente está vivendo. Gente, isso não é o mais importante na nossa vida. Você entende isso? Não é isso que deve conduzir a minha vida. Eu disse no grupo há poucos dias. Gente, quando eu vejo falando tanto dessas coisas, eu fico imaginando, é isso que está mais no coração das pessoas. Nosso assunto maior é Deus. As coisas mais importantes para nós devem ser as coisas ligadas à vida espiritual. E as coisas prazerosas para nós falarmos não é da vida de ninguém, não é da política de ninguém, não é de Dilma, não é de Lula, não é de ninguém. As coisas mais prazerosas que temos para falar são das coisas boas que nós temos na vida, que Deus tem nos dado e tem feito. Estamos vivendo num país atolado em política e sufocado em política. Ninguém respira mais outro ar puro. Respirar Deus, respirar o Senhor, o Espírito Santo. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, uma pessoa que se posicione, íntegra,
pessoa correta. Se alguém não faz, problema ninguém não faz. Você faça o que você sabe que tem que fazer. Não, eu não fiz que ninguém faz isso. Bom, então todo mundo quer ir para o inferno, eu vou também, porque eles querem ir. E aqui nós vemos uma coisa que chama atenção. Irmãos, Deus está com cada um de nós, amém? Deus está contigo na tua casa? Deus está contigo no seu trabalho? Deus anda conosco, amém? Mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Onde é que está essa diferença? É Deus que está comigo? Ou eu ando com Deus? Onde é que está a diferença disto? Deus está presente sobre toda a face da terra. Deus é o socorro bem presente para todo aquele que clamar. A qualquer momento que o pecador, onde ele estiver, que ele clamar, Deus estará presente, porque Deus, Ele vela pela criação. Tudo que existe, Deus está em toda parte. Deus está em todos e com todos, mas nem todos estão com Deus. Então, andar com Deus aqui indica que uma das diferenças da vida de Noé para os seus contemporâneos é que ele vivia uma vida que ele andava com Deus. Ele não andava no caminho dos seus contemporâneos, ele não andava no caminho dos seus vizinhos, ele não andava no mesmo caminho dos seus amigos, ele andava com Deus. Vamos ali tomar uma? Não, não vou não, porque não é o meu caminho, eu ando com Deus. Ah, vamos aqui, vamos falar aqui que tem um negócio acontecendo, o que é errado da vida dos outros? Não, eu ando é com Deus. Eu busco a Deus, eu ando fazendo e procurando fazer a vontade de Deus. E isso fez com que Deus colocasse o dedo e diga: olha, a terra será arrasada por um dilúvio, mas esse aqui não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu, como é que você consegue ser esse? 11.001 pessoas. 11.001 pessoas. Vamos lá, vamos ver que tem essa multidão. Cai 1.000 de um lado, 10.000 de outro, e só fica um em pé. Como é que você consegue toda essa isenção? Quando Deus coloca o dedo em cima de Noé, quando Deus coloca o dedo sobre a sua vida, mas como é que Deus vai te achar como Deus? É quando você é achado diante de Deus como uma pessoa justa, íntegra, que se desvia do mal e anda com Deus. Andar com Deus é diferente de ir à igreja. Muita gente vai à igreja, mas andar com Deus é outra coisa. Andar com Deus é vir para a igreja com Deus, é ir embora com Deus, é pegar a condução com Deus, é saltar com Deus, chegar em casa, dormir com Deus, acordar com Deus, tomar café com Deus, ir para o trabalho com Deus, voltar para almoçar com Deus, passar a tarde com Deus e depois dormir com Deus. Com Deus. Essa é a história de Noé. Essa tem que ser a nossa história. Essa é a história que eu tenho que fazer na minha vida. Eu quero ser conhecido como um pastor, reconhecido como um pastor de Deus. O que é isso? Isso não é nada. Eu quero ter a minha história com Deus. Muita gente quer fama, muita gente quer sucesso, muita gente quer notoriedade. Irmãos, nós temos que optar em construir uma história com Deus. Não importa o que alguém diga, importa o que Deus tem a dizer sobre você. E você sabe o que Deus tem a dizer sobre você. Ser justo é algo que você vai praticar. Essas coisas, às vezes, até dentro do seu foro íntimo. São decisões que você toma dentro de você, são posicionamentos que você toma dentro de você, que às vezes ninguém entende, mas você está sendo justo.
Talvez você não vá agradar a maioria das pessoas, talvez muita gente não vai concordar com você, porque afinal de contas, qual é, meu irmão? Você está em cima do muro? Talvez essa seja a melhor posição. Não pulo para casa nem de um nem de outro. Eu procuro ser centrado, justo, no meio. Então, queridos, a nossa história, a história de Noé, chama-nos para a nossa história. Então nós vemos, queridos, que a terra estava corrompida, e aqui logo Deus fala no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus. Ele já havia falado do problema que começou na mistura dos casamentos, das pessoas que se envolviam com as pessoas, e que prevaleceu o quê? Na mistura que aconteceu, qual foi o resultado? Foi que prevaleceu a idolatria, prevaleceu as coisas do mundo, e Deus já não tinha mais prazer naquela humanidade, e só havia um homem em quem ele encontrava uma história diferente. Imagina, para Noé, o fardo que não foi ser um homem com uma história diferente. Você quer ser crente? É fácil, é só ir à igreja. Agora você quer ser um cristão? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você vai ter que ser diferente da sua época. E ser diferente dos da sua época vai custar você um preço. Vai custar você algumas tristezas, algumas angústias, alguns aborrecimentos. Já tive momentos da minha vida em que apenas com uma decisão a minha vida, vamos dizer assim, a minha vida material poderia ter sido muito mais facilitada e eu ter uma vida um pouco mais tranquila materialmente falando. Mas eu preferi fazer uma história diferente. As oportunidades desta vida, as oportunidades que o mundo vem, oferece e bate à sua porta, são oportunidades que às vezes muitas pessoas dizem: meu Deus, que bênção! Isso é bênção, porque, cuidado, bênção não é tudo que é bom, bênção é o que vem de Deus. E às vezes a bênção é uma luta. Às vezes uma luta faz melhor a você do que algumas dádivas que essa vida traz. E que às vezes nós entendemos como bênção. E que no desenrolar das coisas nós vemos como tropeços e dificuldades para a vida. Então a terra já estava corrompida por conta desse aspecto. Agora no verso 11, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece que Deus escreveu isso hoje mais cedo, antes da gente chegar aqui. Mundanismo, sensualidade, vida promíscua e violência. Bala perdida. Meu primo esses dias postou uma mensagem na rede social assim: estou no Vietnã. Estava vendo lá um tiroteio tremendo lá, as coisas não estavam. Então, a violência, como anda a violência, meu Deus? Não precisa nem falar, a gente está vendo tudo isso aí crescente. Então veja, irmãos, que as coisas começam a alcançar um certo ápice. E viu Deus que a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Caminho. O que é caminho? É o lugar por onde a gente anda. O povo corrompeu o seu caminho. Esse era uma outra mensagem aqui.
daria uma outra mensagem. Quando a gente deixa de andar nos caminhos de Deus, corrompemos, mudamos, transformamos, adulteramos o caminho que Deus preparou para nós, para encontrar atalhos, para nos desviar dos obstáculos, para evitarmos os problemas ou para alcançarmos aquilo que nós queremos. Então, a corrupção do caminho nos leva ao quê? As frustrações, as decepções. E Deus viu, olha, não vale a pena, um homem. E Deus então chama Noé e faz um pacto com Noé. Noé, decidi. Vamos lá. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, homens, e eis que os farei perecer. Irmãos, não estou dizendo que a gente não tem que fazer o nosso papel como cidadão. Temos que fazer o nosso papel. O papel, nada mais além do que isso. Mas não pense numa coisa, não somos nós que vamos salvar as coisas ou o mundo. Deus está vendo tudo. E Deus vai cobrar de tudo e de todos. Amém? Você entende isso? Não somos nós que vamos salvar a pátria. Deus vai julgar este mundo. Deus vai cobrar deste mundo. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E ele diz: faze uma arca de tábua de ciprestre, nela farás compartimento, que ela afetará de betume por dentro e por fora, e desse modo a farás 300 côvados. Verso 16: farás ao seu redor as suas molduras. Verso 17: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego e vida debaixo dos céus. Tudo que está na terra perecerá. Verso 18: contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu vou parar aqui e dizer o seguinte: sem levarmos em conta as considerações de todo o trabalho, práticos e tal, mas a arca, a construção da arca que Deus entrega a Noé representava o quê? O escape dele, o livramento dele daquele dilúvio. Deus escolheu, Deus decidiu, Deus resolveu exterminar, acabar com aquela violência, assim, açoitar, condenar o pecado e o pecador que não se arrepende através do dilúvio. Mas aquele a quem ele identificou como aquele que andava com ele, ele diz: olha, agora você vai preparar uma arca. Isso podia ter sido mais simples, faz um barquinho, um negócio assim arrumadinho, mas ele manda construir uma arca. Isso leva anos, construindo algo trabalhoso, construindo algo cheio de detalhe, algo, não pense assim: olha, vai ali na serraria, meu filho, manda trazer um carregamento de madeira. Não, isso demandava o quê? Tirar madeira, cortar madeira, preparar imagina esse trabalho. Você já viu a construção de um pequeno barco? É um negócio trabalhoso. Eu tinha um primo que construía barco. Então, olha, é um negócio assim trabalhoso e coisa e tal. Imagina uma arca, todo esse trabalho levando anos, e ele fazendo aquele trabalho, e aquele trabalho, aquela obra, era a sua salvação, da sua família e de todos aqueles mais a quem Deus estabeleceu. Então, ele tinha que trabalhar, e Deus deu data para o término do trabalho. Não, disse: você vai construir porque vai vir o dilúvio. Então, ele não podia dar bobeira, ele não podia tirar férias, ele tinha que trabalhar e construir. Por quê? Para que quando viesse o dilúvio, a arca estivesse pronta.
Amém? E construir uma arca num lugar aonde... Cadê a água? Cadê o dique? Aonde essa... Você está de brincadeira, rapaz. Você está ficando louco. Você está construindo uma arca, você está fazendo um negócio doido aí num lugar. Olha, esse trabalho que você está fazendo, isso, não vejo razão para isso. Irmãos, o que ele estava fazendo a arca era o trabalho que ele tinha que fazer para que a sua vida fosse salva. Não é? Te vejo como homem de Deus, você anda comigo, você ajuda. Agora, é você que vai ter que construir essa arca. A vida espiritual, todo o trabalho nos seus mínimos detalhes da nossa vida espiritual, são os detalhes da construção dessa arca espiritual que nós estamos construindo. A vida espiritual é trabalhosa. Se você pensa que vida espiritual é só vir à igreja, não é nada disso. A vida espiritual é trabalhosa, tem detalhes. E pensa que não houve alguns acidentes, que alguém não se machucou, alguém não deu uma martelada no dedo. Houve ferimentos, houve lutas, houve aqueles de fora que zombavam. Quantos zombam pelo fato de você servir a Deus? A ironia, o desdém da sociedade, do mundo lá fora, que olha para você com desdém, porque você está construindo uma vida diferente, porque suas escolhas são diferentes, porque o seu caminhar, o seu proceder é diferente dos da sua época. Por que você é diferente? Por que você se preocupa com igreja? Por que você se preocupa com palavra, com a Bíblia, com oração? Por que você se preocupa em adorar a Deus? Porque eu estou construindo a obra da minha salvação. Mas quando é que vai acontecer isso? Eu não sei, ele mandou eu construir. Agora espero que quando ele venha, a minha arca esteja pronta. E o trabalho, as dificuldades do trabalho, tanta luta, tanta dificuldade para construir essa arca. E o tempo não nos permite, mas veja comigo aqui uma coisa interessante. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha... Você está entendendo? As pessoas pensam que é apenas ser crente. Deus quer fazer uma aliança conosco, um acordo, um compromisso. Você constrói a arca e eu te salvo. Agora tem uma palavra aqui interessante. Depois ele diz o quê? Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, tuas mulheres. Não vai dar para falar tudo aqui. Mas olha só. Às vezes as pessoas pensam que é apenas construir uma vida religiosa. Às vezes a gente pensa que é só construir uma performance cristã. Mas ele está falando algo em que você possa entrar dentro disso. Ele está falando em você construir algo em que você caiba dentro disso. Olha a minha vida espiritual. Olha a minha agenda. Olha a minha agenda. O que eu estou fazendo, o que eu faço. Espera aí. Não é eu poder mostrar. Eu tenho que estar dentro disso. A vida espiritual é a minha arca. Deus disse, você vai ter que construir e entrar dentro dela. Às vezes a pessoa constrói uma vida espiritual, um barquinho, bonitinho. Uma vida de crente bonitinha, mas não cabe nada ali dentro, nem a bagagem dele.
Irmãos, entrarás nela. Eu tenho que caber dentro do que eu estou fazendo. Eu tenho que estar dentro do que eu estou pregando. Eu tenho que caber dentro daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que estar dentro daquilo que eu estou falando. Eu tenho que estar dentro daquilo que eu tenho que viver dentro disto. Só eu? Não. Também tem que ter lugar para a tua mulher, o teu casamento. Tem que ter lugar para as mulheres dos teus filhos. Já não fala nem dos filhos, que os filhos tinham que estar dentro mesmo, mas os agregados que vêm pendurados. O pacote. Você está entendendo? O que a gente está construindo, o que a gente está fazendo aqui, é algo que eu tenho que entrar nisso. Eu não posso falar de Deus e não entrar nas coisas de Deus. Eu não posso apenas ser crente. Ser crente, a gente pode botar uma pinta, uma roupa, um jeito de crente, mas a gente tem que entrar. Eu tenho que caber dentro. Ele disse, isso me chamou muita atenção: estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca. Você lê, você estuda, você aprende a palavra de Deus. Amém. Agora você tem que entrar dentro de tudo isso que você tem aprendido. O que você lê, você tem que entrar dentro do que você lê. O que você aprende, vou para casa pensando, sabe, gostei muito, boa palavra. Não ajuda, não resolve. Tem gente que tem todas as coleções, ouve de tudo e não entra dentro de nada. Não entra dentro de nada. Porque a salvação só vai te alcançar, a obra de Deus só será completa na sua vida se você entrar. Se você entrar. E tem que entrar, tem que caber na sua vida espiritual. Sua família, seu casamento, seus filhos. Ou seja, olha aqui, o tempo não vai dar. Não sei se Deus vai mandar falar sobre isso mais além à noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é importante, que tem a ver com a mesa do Senhor. Esse é um momento de renovação de aliança. Mas você tem que entrar na arca, tu e teus filhos. Ou seja, isso está falando de quê? Como é que os filhos e a mulher de Noé iam acreditar nele? Deus falou com quem? Com Noé. E como é que a mulher e os filhos iam entrar dentro daquela coisa maluca que ele fez? Imagina, quando aquilo começou a tomar forma e crescer, aquilo se tornou um marco da maluquice. Quem passava pela frente daquela arca é como as pessoas que às vezes passam ali pela calçada ou de carro na rua, né? E que olham para cá, para a igreja, e vê a gente aqui. A gente vê que eles olham para a gente com uma cara de pena, ou assim, meu Deus, eles estão doidos. Porque eles não entendem essa arca. Eles não entendem esse mistério da igreja. Eu entendo eles. Sabe por que eu entendo? Porque eu era assim. Eu não nasci em berço evangélico, eu não conheci, eu não nasci. E eu passava assim, eu falei, esses caras tudo doido. Só não taquei pedra. Mas eu falei, poxa, tudo piradinho mesmo. Quem era assim igual a mim? Às vezes o pessoal passa ali fazendo Cooper, né? Está até se anda até mais devagar, fica olhando assim, quase dá com a cara no corpo, assim, olhando para a gente assim. A gente fica assim, né? Olha para frente, rapaz, vai bater com a cara do poste, a gente fica
Assim, parece que a gente, assim, parece que é uma nave espacial que pousou aqui. Eles não entendem, eles acham, pô, caramba. Na zona, lá no Rio de Janeiro, tem um túnel que atravessa Botafogo, que sai lá, já sai lá no início de Copacabana, na Zona Sul. Eu conheci pessoas que nunca já eram adultas, com 30 e poucos anos, nunca tinham atravessado o túnel para a Zona Norte do Rio de Janeiro. E falar de Jesus para aquela pessoa, parecia que você está falando uma coisa. É mesmo? Minha prima esteve aqui. Nos visitou aqui, coisa e tal. Antes de vir aqui, ela estava curiosíssima, porque ela quer saber o que vocês fazem lá, o que acontece lá, como é que é. Que loucura. Porque tem gente que passa e vê isso como uma arca, como uma coisa. Às vezes há pessoas que olham para você, ver a sua vida assim e falam assim, meu Deus, ele é doido. Ela está doida. Mas a gente está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco. Amém? E por mais louco que aquilo tudo parecesse, quando começou a descer a água, o pessoal viu que não era doideira. Aí já era tarde. Porque a porta da arca se fechou. Aqui é o seguinte, a gente até fecha a porta. Ó, o Duda está lá, já fechou a porta. Mas se chegar alguém ali na porta, o Duda vai lá, não dá para entrar ainda. Mas, querido, para entrar na igreja ainda dá, mas vai chegar um dia que quando a gente estiver mesmo dentro da arca, que o Senhor vier, não vai dar para abrir a porta. Ô, meu irmão, vem rapidinho. Fechou. Porque a Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta e fechou por fora. Ele botou o cadeado daí e falou assim, agora quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Já era. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Qual é a nossa história? Eu queria... Ainda é de manhã, você não... Se fosse culto da noite, você poderia até tirar seu sono, mas... Qual é a sua história? Qual é a sua história? O que você está construindo? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Enquanto os irmãos se preparam o nosso momento. Oh Deus e Pai, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, através do pão e do vinho, renovarmos a nossa aliança contigo, Pai. Uma aliança que vai além, ó Deus. Talvez muitos poderiam se perguntar, mas que tipo de aliança? Qual o propósito dessa aliança? Se havia essa dúvida no seu coração, hoje nós começamos a entender. Assim como Deus fez uma aliança com Noé, um compromisso, um acordo de ser o seu Deus, de salvá-lo de tudo aquilo que viria, ele e a sua casa. Senhor, não sei qual é a nossa história até hoje, mas a Tua palavra também nos chama a atenção para pensarmos nisso. Qual é a minha história, Pai? Qual é a nossa história, Senhor? Como é que o Senhor nos vê? Qual o testemunho? O nosso testemunho perante a Ti, Senhor. Como o mundo nos vê. Estamos entre a multidão que passa perplexa e que zomba da arca. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. Hoje, entre os zombadores da arca,
Existem muitos crentes que zombam da arca, que criticam a arca, assim como Noé foi um homem diferente na sua época e que enfrentou toda sorte de situações perante aquelas pessoas. Hoje, Pai, muitos zombam da arca, muitos zombam dos que fazem a obra, acusam, generalizam aqueles que fazem a obra. Acusando, denegrindo. E infelizmente, Pai, muitos daqueles que deveriam estar andando contigo estão andando com os zombadores. Estão pisando mesmo o chão dos zombadores, fazendo coro com os zombadores. Mas a obra é tua, Senhor. Toda aquela zombaria, Senhor, foi transformada em choro. Toda aquela zombaria foi transformada em agonia, porque vieram as águas. Águas que subiam, águas que jamais foram vistas. Não sei, Pai. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Estamos vivendo um tempo muito hostil. Há uma multidão que entra na arca, mas ao mesmo tempo que entra, sai. É um entra e sai da arca. As pessoas não entram para ficar, entram para visitar a arca, entram para passear na arca, mas não procuram seu lugar nessa arca. Como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação que nos está sendo anunciada? E agora, Pai, neste momento, abençoa-nos, Pai. Através do pão e do vinho celebraremos esta renovação de aliança contigo. Portanto, abençoa cada um dos teus filhos e filhas, e que a obra do Pai seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz alvos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
Jesus. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Na noite em que havia de ser traído, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Disse Jesus: tomai e comei, coma do pão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa aliança que se refaz não é com tinta, não é com papel, não é um documento, mas é algo que se faz pessoalmente diante do Senhor. E aceitando esta aliança, nós comemos do pão e bebemos do cálice, dessa comunhão, dessa Páscoa que foi instituída, para que através desta celebração nós pudéssemos relembrar o castigo que nos traz a paz. E que através do seu sacrifício na cruz, Ele pagou o preço. E essa é a nova aliança. Ele morrendo em nosso lugar, levando sobre si, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós em favor de muitos. Disse Jesus: tomai e comei, tomai e bebei, todos vós, beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
renova, restaura, vivifica, fortalece. Nos dê, Senhor. Nos dê, Senhor, da sua presença. Queremos andar contigo, Pai. Aleluia, Pai. Compartilhe a paz com o seu vizinho. Compartilhe a paz com quem está próximo a você. Glória a Deus. Podem sentar. Vamos preparar. Estamos começando mais um mês. E um trimestre já foi embora. Vamos começar tudo de novo. Um novo mês. Começam os novos. Novamente, os compromissos. E nós estamos orando, pedindo a Deus que abençoe. Abençoe a sua casa. E isso é feito através de nós, de mim e de você. Que nos envolvemos através da nossa fé, sendo fiel a Deus nos nossos dízimos. A igreja é um milagre. Ela é um mistério. E eu propriamente posso lhe dizer que realmente é um milagre, é um mistério. Deus nos surpreende. Vem lutas, vem dificuldades. E conversando em algum momento com alguém, a pessoa diz assim: mas pastor, parece que a gente não tem certas dificuldades porque o senhor não fala. Eu falei: mas eu não tenho que pregar dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem. Nós temos que pregar a Jesus. E a gente tem que ensinar o povo a servir ao Senhor, não porque a igreja precisa, mas é porque nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Amém? E eu não gosto nem desta palavra nos dois âmbitos em que ela é usada na igreja. Um é fazer apelo para a pessoa se converter. Eu tenho que apelar para a pessoa se converter, né? Ela que tem que reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus, né? Então, você convida a pessoa à salvação, convida a pessoa a Cristo, a conhecer a Cristo. Então, e o apelo financeiro, né? O apelar é o tentar tirar, e não é isso. Nós temos que ter aqui uma consciência de que nós temos uma responsabilidade. Essa é a nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual ainda não é uma casa própria. Sonhamos em construir uma casa própria. Sonhamos em ter um lugar próprio, que isso vai minimizar tremendamente o nosso orçamento, a ponto de nos permitir até que a gente possa abrir novas frentes e até em outras cidades, podendo dar apoio de uma forma melhor. Mas para isso vai demandar ainda um esforço maior. Mas como nós faremos isso? As estratégias, você sabe, é o carnê, mas nós temos que nos manter firmes e fiéis nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. E hoje eu não estou falando a você nem de campanha, nem de carnê. Eu estou falando da gente ser fiel ao Senhor nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, reconhecendo que essa é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Fulano está dando, eu estou olhando ali, poxa, eu acho que
Eu acho que o Ronildo está com uma pinta assim de quem está com dinheiro, deve estar abençoando muito. E não precisa nem eu ajudar. E a gente joga para o outro essa responsabilidade, né? Que nem aquela cidade, né? Que todo mundo ia dar de oferta um barril de vinho para inaugurar na cidade um chafariz de vinho. Que bonito, né? Já falei isso aqui. E no dia da inauguração, quando inauguraram, que abriram o registro, não saiu vinho, saiu água. Por quê? Depois, conversando e tentando descobrir, alguém confessou: olha, eu estava meio apertado, como eu sabia que os outros iam dar um barril de vinho, eu dei um barril de água para misturar com o vinho. Mas só que todo mundo pensou assim, todo mundo quis guardar o seu vinho e dar água. E aí o que saiu foi água. Porque todo mundo contou com o outro. E essa não é a nossa finalidade. Cada um tem que fazer a sua parte. Amém? A sua cota de sacrifício. Eu sei a minha cota de sacrifício que eu também estou fazendo e faço. Não vou dizer aqui, mas eu tenho a minha cota de sacrifício também. Então, nós temos essa responsabilidade e é um privilégio servir a Deus, irmãos. É um privilégio podermos adorar a Deus. E esse é um momento em que, mais do que abençoar, nós somos abençoados. Na verdade, essa é a expressão certa. Esse é o momento de nós sermos abençoados. Então, seja fiel a Deus, o seu dízimo, as suas ofertas, reconhecendo também que esse é o momento em que você faz pela fé e faz prova de Deus. Porque lá em Malaquias diz: provai-me nisto, se não vos abrir as portas, janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É um caminho que Deus nos aponta para uma prosperidade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Terra e céus cantarão uma canção que se ouvirá a só voz cantando, e toda a terra se ouvirá uma canção que se espalhará, uma só voz cantando, te entronizando, Santo. Quem tiver seu envelope, pode trazer. Deus eterno, que há de vir em glória, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ronildo. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome. Glórias e honra te pertence. Meu Deus, nós não cansaremos, ó Deus, de te dar louvores e aleluia, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Nós te louvamos, ó Deus, por nos mostrarmos o caminho da construção da nossa arca. E que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos, ó Deus, dentro do centro da sua vontade. Nos ajude, ó Deus, a sermos vistos pelo Senhor como homens e mulheres íntegros, justos, e que procuraremos nos desviarmos do mal. Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa fé, abençoe a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Deus, a realizar a Tua vontade, a fazer aquilo que seja agradável aos Seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã por este grande privilégio de estarmos aqui
e podermos sentarmos na sua santa mesa e participar deste banquete, Deus, riquíssimo para nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelo que o Senhor tem colocado em nossos corações, e nós entendemos e viemos, ó Deus, o teu povo fielmente, ó Deus, depositar no altar do Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, nos dando, ó Deus, visão deste reino. Nós te apresentamos esses dízimos, oferta alçada ao Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe o ministro na administração desses recursos, que o teu nome seja glorificado. Te pedimos que leve-nos de volta aos nossos lares. Nos dê uma tarde assim, ó Deus, de construção da nossa arca. Nos prepare para a noite estarmos aqui juntos mais uma vez, adorando e bendizendo o Deus da nossa vida. Nós oramos, nós agradecemos pelo nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Gente, vá em paz. Até logo mais à noite.